O E-Social, como eu já falei, é um sistema ali dentro do SPED, né? É um subsistema do SPED, que ele vai visar unificar as informações dos trabalhadores, inclusive das igrejas, das informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, né? Bem, isso aqui é o conceito do bem rápido que seria o E-Social. E aí foi instituído isso, esse E-Social, e as igrejas estão obrigadas ao E-Social, pois são consideradas pessoas jurídicas de direito privado e podem ter trabalhadores. A igreja pode contratar pessoas como CLT, certo? E então e também, né, pessoas que não têm vínculo empregatício, que seriam os pastores. Então, diante disso, né, o E-Social, com a vida do E-Social, não teve uma criação aí de novas multas trabalhistas, né? São as mesmas multas que aparecem ali na CLT. Mas só que existem multas previstas caso a igreja ou qualquer outro tipo de pessoa que tenha ali é, empresas, né, que tenham ali a obrigatoriedade de entregar o E-Social. Então, a Receita ela impôs multas, ela impôs multas ali caso a pessoa jurídica e a igreja também não cumpra com as obrigatoriedades do E-Social, certo? E aí a pergunta é: a sua igreja faz o E-Social, certo? A sua igreja declara os rendimentos do pastor para o E-Social? Se ela não está fazendo isso, então ela está errada, tá? E aí, os ganhos que a igreja está pagando ao pastor em conta, né? Que até a gente falou do Pix, lembra? A gente vai falar daqui a pouco. Se essa lei do Pix estivesse rolando já agora, aí, meu irmão, com certeza ia acontecer alguma situação problemática aí com o seu pastor e com a própria igreja, porque se ela não está informando para a Receita, se o pastor não está declarando seu imposto de renda, então temos aí a sonegação fiscal, né? E o não cumprimento de declaração de receitas, né? Ok? Então, o pastor é sem vínculo empregatício, ele é chamado de TSV dentro do E-Social, trabalhador sem vínculo, e o código dele é 781, que é o código ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada ou de congregação ou de ordem religiosa. Então, o pastor ele é visto assim pelo sistema lá do E-Social, que é o sistema do governo, certo? E aí, vamos falar aqui da fiscalização da Receita. Agora é aquela Instrução Normativa 2219 de 2024 que vocês cansaram de ouvir nesse mês aí sobre isso, né, que foi revogada, ok? Então, eu vou ser bem sucinto, porque, claro, não vou trabalhar ela aqui, não é o nosso alvo, mas é só dar uma pincelada do que iria acontecer. Então, o que era essa instrução normativa? Ela estabeleceu regras para a fiscalização de operações financeiras de pessoas jurídicas e pessoas físicas, certo? Então, ela estabeleceu regras de fiscalização. Não quer dizer que não tenham regras de fiscalização. Tem regras hoje de fiscalização que estão em funcionamento. Mas a questão é que ela ia ainda mais restringir, essas regras iam ficar mais apertadas, rígidas, para fins fiscais, né? E aí, o que determinava essa instrução normativa? Ela determinava que as instituições financeiras e empresas de cartão de crédito, né, notificassem a Receita Federal através de um subsistema do SPED, lembra do E-Social? Tem também para as empresas de banco, né? Tem chamado um E-Financeira, onde eles precisam declarar as movimentações dos clientes nessa E-Financeira. Então, as operações que ultrapassassem os seguintes valores. Então, essas empresas elas deveriam informar a Receita operações que ultrapassassem os seguintes valores: 5.000 para pessoas físicas e 15.000 para as pessoas jurídicas. Isso não é por declaração ou por operação financeira, mas até mesmo no somatório. Se somasse todas as tuas entradas ali de R$ 10, de R$ 20, de 40, de 50, de 60, e no final de tudo desse mais de 5.000, então eles iam mandar essas informações lá para a Receita. E aí a Receita teria uma facilidade maior de fiscalizar, que era o alvo deles. Para fazer o quê? Para, segundo eles, claro, né? Identificar operações atípicas que podem indicar lavagem de dinheiro e sonegação de impostos, ok, que realmente eles buscam isso. Mas qual o alvo disso? O alvo disso é o quê? Eu fiscalizo para as pessoas não praticarem crimes, para que elas voltem para poder fazer o que é certo diante da lei, e fazendo o que é certo diante da lei, elas vão o quê? Pagar impostos. Então, no fundo, a medida toda, ela ia levar para o pagamento de mais impostos,
Claro que não de taxar o Pix, como alguns falaram por aí, né, e ficar aquela questão de fake news, aquelas coisas todas, mas a questão é que, de uma maneira ou outra, eles iriam arrecadar mais, porque as pessoas iriam ficar mais temerosas e iriam se ajustar. Só que essa medida aí, devido a esse debate todo, foi revogado, certo? E como é que iria funcionar essa fiscalização? Eu fiz aqui de um modo bem simples, claro que tem muita complexidade disso, mas só de forma sucinta, tá? Como é que é? A igreja, vamos pensar aqui no caso da igreja do pastor. Opa! A igreja iria informar os ganhos ali mensais do pastor, certo? Que o total do ano seria, nesse exemplo, 54.648, ok? O pastor iria declarar o seu imposto de renda 54.648, ok? E o e-financeira ia constatar para ver se isso é verdade, certo? Será que isso é verdade? Será que o que a igreja declarou está certo? Será que o que o pastor declarou está certo? E aí, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, está certo. E aí, claro, ia ter o recolhimento de impostos, né? Claro, por conta 54 mil está muito acima ali das faixas da faixa de isenção. E no fim das contas, o leão ia ficar feliz, ó. Uhul, que legal. Você está certinho, pagando imposto. Certo? Perfeito? Mas poderia ocorrer um outro caso, em que a igreja declarou 54.648 lá no social. O pastor foi inventar de colocar 35 na declaração dele. E o e-financeira detectou 54 mil que a igreja pagou. E aí, nesse caso, a igreja está certa porque ela declarou correto e o pastor não. E o que o leão fez? Malha fina no pastor, certo? E aí, com todos os dentes, né, e todas as garras, abraçou o pastor. E aí, ó, pastor, opa, resolve isso aí, coloca, informa o que é correto, vamos pagar imposto, coloca a tua declaração em ordem, certo? Ou o que pode estar acontecendo hoje, né, é que a igreja está informando ali 40 mil lá no social, o pastor está declarando 54 e no e-financeiro tá declarado lá 54 que o pastor recebeu. E quem está com problema? A igreja. E aí o leão vai lá, opa, igreja malha fina. O que está acontecendo, igreja, né? Ó, teu pastor declarou 54, você declarou 40, entendeu? Isso aqui só é uma didática, tá, irmão? Só que pra vocês entenderem. Ou pode acontecer o último caso, né? A igreja declarou 35, o pastor declarou 35, mas o e-financeiro registrou lá, olha, entrou 54, né, no pastor lá. E aí, claro, aqui vamos dizer que seja porque a igreja não declarou correto. Então, tanto a igreja e o pastor estariam errados e a receita iria nos dois, certo? E pode ser que talvez a igreja estaria certa nesse caso, sim, porque pode ser que o pastor ele recebeu realmente 35 mil da igreja, só que ele tinha uma outra renda extra lá, um outro trabalho dele que ele não declarou. E aí, por conta disso, ele iria ser penalizado e não a igreja, porque a igreja declarou correto. Bem, são inúmeras maneiras da gente poder pensar aqui, mas eu trouxe uma didática aqui para a gente poder entender como é que seria essa questão aí. Mas, entenda, isso daqui, mesmo sem o e-financeiro funcionando, né, no sentido como a instrução normativa falava, isso ainda continua, porque o pastor ainda pode ser pego em malha fina, e a igreja também, se não estiver declarando as coisas corretas, né? Só que sem essa rigidez maior que iria ter com essa instrução normativa. No fim das contas, se você está errado, se a tua igreja está errada, busca ajuda, né? Tem a gente aqui, né? Que a gente pode te assessorar, te guiar nesse sentido, e a sua igreja fica de forma legal.